Eu gostaria que você lesse comigo a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1, e a gente vai ler o capítulo todo. Não é tão grande assim, só 11 versículos, e eu gostaria que você lesse comigo. Diz assim, Neemias capítulo número 1, diz: palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, e aqui vem a oração de Neemias: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, nós temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Nós já falamos sobre uma liderança profética que ora, e usamos Daniel. Semana retrasada. Semana passada, aqui no TCL, a gente falou sobre uma liderança sacerdotal que ora, que se dispõe a orar. Liderança. Como discípulos de Jesus Cristo, com um chamado para conduzir pessoas para um encontro com Cristo, nós precisamos exercer o ministério profético e sacerdotal. Nós já vimos que no Novo Testamento, todos nós somos chamados a profetizar. Nós vimos que no Novo Testamento, todos somos sacerdotes. E devemos exercer, então, essa liderança profética e sacerdotal. No entanto, também somos chamados ao exercício de uma liderança administrativa que se dispõe a orar. De alguma maneira, todos nós somos administradores. Nós gerimos o nosso dia a dia, as coisas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Nós
gerimos as nossas finanças e tudo mais, e com isso nós também influenciamos pessoas. Sim, todos nós, em algum nível, influenciamos, portanto, lideramos as pessoas. Nós lemos aqui Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei da Pérsia. E ele tinha uma responsabilidade muito grande. Antes do rei comer, ele experimentava a comida do rei. Ele, antes do rei beber, ele experimentava a bebida do rei. Ele tinha que conferir todas as coisas. Inclusive, se a comida estivesse envenenada, ele morria antes. Mas, enfim, ele cuidava da comida e da bebida do rei, e tudo que estava acontecendo, a maneira que eles faziam a comida, ele tinha essa responsabilidade, uma comida que o rei tinha que gostar. Aí, se o rei não gostasse, ele tinha essa grande responsabilidade. Ele tinha um cargo de alta confiança, de alta confiança. Ele era uma das pessoas de mais confiança no palácio. E sabe o que é muito interessante? É que Neemias era um estrangeiro. Estrangeiro. E mesmo assim, ele chegou a essa condição. Isso mostra que o caráter dele inspirava confiança. E ele era esse sujeito que estava em constante contato com o rei. E o Neemias vivia no conforto do palácio. O Neemias desfrutava do que havia de melhor no reino da Pérsia. O palácio, era lá que ele vivia. E vivia muito bem. Ele tinha do bom e do melhor. Ele era um sujeito respeitadíssimo. Ele tinha muito conforto. Mas o Neemias não era um profeta como Daniel. Não. E ele também era diferente de Esdras, que era um sacerdote. Daniel, embora estivesse nos meios governamentais e políticos, ele estava lá nesse meio, ele tinha tido algumas experiências extraordinárias no mundo sobrenatural. Ele viu coisas extraordinárias, ele viu a glória de Deus, anjos e demônios e os príncipes dos exércitos do Senhor. Ele teve visões maravilhosas. O Esdras, ele também era um homem influente, que estava junto a autoridades, era um escriba, um estudioso, mas ele era de família sacerdotal, ele era um sacerdote. Então, ele estava ligado às questões do culto, mesmo que não tinha o templo, mas havia ações nas reuniões dos judeus, lá no exílio. Enfim, ele era ligado, um estudioso das Escrituras. E no Antigo Testamento, havia coisas no culto que era só para sacerdote, era só para a família sacerdotal. Outras pessoas não podiam mexer nisso, inclusive o Neemias. Ele não podia exercer sacerdócio na época dele. Sabe o que Neemias era? Era um administrador da comida do rei, das coisas do rei. Ele era um judeu que amava e temia Deus e exercia o trabalho dele com excelência. Ele administrava a vida diária dele com responsabilidade. No entanto, mesmo que ele não era um profeta como Daniel, ele não era de família sacerdotal, e um escriba, e um profundo estudioso das Escrituras como Esdras era. O tempo dele era dedicado
a outras coisas, ele era um administrador de outras coisas, mas era um homem que se dispunha a orar. Não é porque ele não era o profeta, o sacerdote, não. Ele era alguém, entre aspas, que alguém chamaria de comum na vida do culto. Mas ele orava. Ele orava. Sabe, a maior parte dos cristãos tem uma vida como a dos cidadãos. E tem um cotidiano normal, vai para casa, vai para o trabalho, volta, vai para a escola, volta, né? Nesse tempo, infelizmente, tudo isso está muito limitado, alguns têm que ficar fechados em casa, alguns poucos estão saindo, não se vai mais à aula. Mas a maioria das pessoas, na vida normal, exerce a sua profissão, administram suas famílias, o seu tempo, suas finanças, seguem a Jesus, cultuando a Ele, buscando honrar Jesus com o seu comportamento. O problema está no fato de que muitos desses cristãos acham que pelo fato de que não tem uma dedicação maior a algum serviço no templo, e também não tiveram nenhuma visão de anjo, nem de demônio, não viram nada disso, não são igual o Daniel, o fulano, o ciclano. Não receberam nada, não tiveram uma experiência extraordinária com o mundo espiritual. Então eles acham que não tem muita responsabilidade de orar. Isso é para você lá, Silas, isso é para o pessoal lá o pessoal da intercessão, não, eu tenho a minha vida aqui, eu tenho que administrar as minhas coisas, administro meu trabalho, sabe, eu sou essa pessoa comum. Então, sabe, eu estou na minha aqui, estou fazendo alguma coisinha, amo a Jesus, eu faço as minhas oraçõezinhas aí, então, mas muitos cristãos não têm a expectativa de se dispor a orar e de serem instrumentos de Deus para, em fé, realizar mudanças. Sim, isso acontece no Novo Testamento. E aqui a gente tem um exemplo do Antigo Testamento. Quando tinha o sacerdócio era algo exclusivo. O profetizar era alguns poucos. E a Bíblia diz que no Novo Testamento que todos podemos profetizar. E a gente já explicou, já falou do sentido do que é esse profetizar. Todos podemos. Então, a Bíblia diz, nos últimos dias, os filhos e as filhas vão profetizar. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito e eles vão profetizar. Sim, nós somos chamados a trazer a palavra de Deus nessa terra, a interceder e a orar de maneira profética. Nós somos chamados a exercer o sacerdócio. Mas nós, às vezes, erramos. Novo Testamento, a visão do Novo Testamento, não é que eu exerço o sacerdócio porque eu sou pastor. Sim, no Novo Testamento mostra que há uma hierarquia na igreja. No entanto, o sacerdócio é de todos os cristãos. É teu. É teu, você que é um funcionário público. Você que é um empreendedor. Você que é funcionário de uma
multinacional, você que é um representante, você que é dona de casa, você que está no magistério, você que é um médico, um advogado, um juiz, tem essa administração das coisas. Você também é chamado a orar. Neemias, ele perguntou a alguém que tinha vindo de Jerusalém como estava a cidade. E então ele recebeu o relatório que a cidade estava num estado caótico. E quando o Neemias ouviu como estava Jerusalém, destruída, detonada, tudo abaixo, sem muros, com tanta miséria acontecendo lá, ele ficou muito incomodado. Ele não era profeta, não era sacerdote, mas ele acreditou que podia fazer alguma coisa além de administrar o serviço da alimentação do rei, da sua casa e da vida diária. Repito, o Neemias estava numa boa no palácio. Ele estava muito confortável, no entanto, ele foi empático com os sofredores e não se conformou com a desolação de Jerusalém. Um cristão precisa ser um inconformado. A Bíblia diz, Romanos 12:2, não vos conformeis, não tomem a forma, não se deixem formatar pelo mundo, pelos valores do mundo. Não se conforme, não tomem a forma do mundo. A gente precisa acordar. Eu e você não podemos aceitar o que acontece nesse mundo. E eu e você não podemos aceitar aborto. Eu e você não podemos aceitar corrupção. Eu e você não podemos aceitar mentira. Eu e você não podemos aceitar desonestidade. Eu e você não podemos aceitar vocabulário chulo. A nossa boca tem que ser diferente. O nosso vocabulário tem que ser diferente. Nós não podemos, não, mas isso todo mundo faz. A gente não é todo mundo. A gente foi chamado para ser diferente, ser sal e luz. Não, mas eu sou uma pessoa da vida comum, eu creio em Jesus, mas eu não preciso me comprometer tanto assim. Precisa. Porque somos filhos e filhas de Deus, somos cristãos. Nós vivemos nesse tempo difícil. E o Espírito de Deus tem conduzido a igreja dele no mundo a refletir sobre pecado, sobre os seus pecados, sobre os pecados das nações, a se arrepender, a clamar a Deus por perdão e por misericórdia. Eu e você somos diferentes. Quando a gente está vendo toda essa desgraça acontecendo no mundo, eu e você temos que ficar mexidos. E não é, eu estou aqui, estou na minha casa, eu até tenho aí, né, um pouquinho aí para, comer eu dou um jeito, sabe, mas tem gente que não tem mais o que comer. O problema do mundo é nosso também. E se tem alguém que tem que fazer alguma coisa nesse mundo, somos nós, os cristãos. O Neemias ouviu sobre a situação de Jerusalém, ele ficou profundamente incomodado. E sabe qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? A primeira coisa. Sabe, ele se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Ele foi empático
com o sofrimento e ele se pôs a chorar, a jejuar e a orar. E por fazer isso em primeiro lugar, ele acabou sendo um agente de transformação e mudou a realidade de Jerusalém e do povo de Jerusalém. Não era profeta, não era sacerdote. Era esse homem que tinha o seu cargo lá no governo, funcionário público, junto ao rei, vivendo muito bem, com o seu salário garantido. Mas o sofrimento dos outros o incomodou. O sofrimento da gente da sua terra o incomodou. Eu e você não somos chamados a ignorar o sofrimento dos outros. Eu e você somos chamados a sermos empáticos. Eu não estou dizendo que a gente tem que entrar em ansiedade, em desespero. Não é isso. O Neemias aqui foi compungido diante daquela notícia. Mas ele não perdeu a cabeça. Ele não ficou chutando o cachorro da casa dele. Não ficou xingando todo mundo, buscando os culpados. Não, ele foi para Deus. É tempo da gente ir para Deus. Foi lá que o Neemias foi. Ele foi para o choro, ele foi para a busca ao Todo-Poderoso, ele foi clamar. Ele conhecia quem tinha a solução, ele conhecia aquele que podia mover todas as coisas. Eu e você o conhecemos. Ele começou tudo com oração. Nós precisamos crer, assim como Neemias, que nós podemos, com a nossa vida, fazer diferença na vida de muitas pessoas e fazer diferença na nossa nação. Somos luz, somos sal, temos condição de exercer liderança administrativa em meio a esse caos e mudar realidades. Mas eu repito, tudo começa com oração. A oração veio antes das ações de Neemias. A oração que precedeu as ações de Neemias e que trouxeram mudanças extraordinárias, na oração dele há um destaque para a confissão de pecados, tanto dele como do seu povo. O que ele disse? Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Neemias estava confessando o pecado de corrupção, que é um dos grandes pecados da nossa nação, corrupção. Eu e você não podemos nos conformar com corrupção ou justificar corrupção. Mas antes de olhar para a corrupção dos outros, a gente tem que examinar a nossa vida. E ver se nós, nas nossas ações, também não escorregamos em corrupções. Jesus disse que a gente tem que cuidar da viga que está no nosso olho, para depois poder ajudar os outros que às vezes têm um cisco. Ele está confessando. O Neemias foi um administrador que se dispôs a orar. Ele podia orar. Ele diz: confesso os pecados dos israelitas, eu agimos de forma corrupta, desobedecemos. Ele diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei. O Neemias estava reconhecendo que aquela situação era consequência de pecado. Daí ele diz: mas se voltarem para mim, ele está lembrando a palavra de Deus.
se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, se puserem na prática, em prática. Mesmo que vocês estejam espalhados, eu os reunirei, eu os trarei. E daí no versículo 10 ele diz: estes são os teus servos do teu povo. Versículo 11 ele diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Repito, ele não tinha visto nenhum anjo, nenhuma manifestação celestial, ele não era o cara que ouvia a voz audível de Deus. É muito interessante quando a gente lê o livro de Neemias. O que ele diz é: o meu Deus colocou no meu coração. Não era aquela coisa extraordinária, mas era essa coisa íntima lá dentro. Deus colocou no meu coração, eu vou lá e faço. E essas ações fizeram de Neemias um restaurador. Ele saiu do palácio, foi lá para Jerusalém, ele foi reconstruir os muros, ele saiu do conforto, foi para o desconforto. E o desconforto do Neemias abençoou a vida de muitos. O mundo está em desconforto. Eu vi ontem uma profecia que dizia que nós vamos passar por um desconfortável avivamento. Haverá um avivamento nesse desconforto. E talvez a única maneira de sermos chacoalhados e acordados para buscar a Deus e buscarmos um avivamento foi essa. O Espírito Santo chamou a igreja, chamou as pessoas à seriedade, à santidade, à conversão, a buscá-lo. Não, hoje não, amanhã. Porque a vida é muito corrida. Porque não, eu faço minhas oraçõezinhas, não é que da hora. Sabe, essa vida cristã sem sal, que não brilha. E de repente tem que ter alguma coisa assim para acordar. Deus tem que permitir essas coisas acontecerem, para que nós nos acordemos para o nosso pecado e o pecado da terra. Sabe quem tem que lidar com isso? Somos nós. Como Neemias, a gente tem que orar e dizer: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, desta tua serva. A oração dos teus servos que tem o prazer de temer o teu nome. Oração de quem teme. Oração de quem levanta mãos santas, que confessa seus pecados, que reconhece, que se humilha. E daí o Neemias diz: faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Bem-sucedido. A história de Neemias é linda, ela continua. Depois ele vai ao rei, vai pedir autorização para que ele vá lá a Jerusalém. O rei deixa que ele vá, e ele é esse restaurador de ruínas. O mundo está em ruínas. Pessoas estão em ruínas espirituais, emocionais, financeiras. Eu e você somos chamados para sermos esses restauradores de ruína. O Espírito Santo tem chamado todos nós à oração. Não importa quem sejamos diante dos olhos das pessoas.
Aos olhos de Deus somos vistos como profetas, sacerdotes e administradores que devem lidar com as pessoas, liderar as pessoas para que elas sigam a Jesus, colocar nossos clamores, nossas orações, nossos jejuns, para vermos as situações mudadas. E assim o nome de Jesus será conhecido, honrado, glorificado, e as pessoas serão salvas e abençoadas. Esse é teu chamado. Você que baixou o roteiro, tem 2 perguntas ao final. Como posso liderar pessoas ao conhecimento de Cristo em minhas ações administrativas? Segunda, além da minha ação em oração, como posso, dentro da minha realidade, chamar outros para se envolverem em um clamor a Deus de arrependimento, súplica e petições para que vençamos esse momento tão desafiador? Você responde depois. Mas Deus nos chama para fazer diferença nesse tempo. Deus é Deus. É com você que Deus está falando. Você está no Novo Testamento. No Novo Testamento, você é profeta. No Novo Testamento, você é sacerdote. No Novo Testamento, você que administra o teu dia a dia, você é chamado à oração, ao clamor. Esse homem, repito, não era sacerdote, não era profeta, mas ele orou como os outros oraram. Ele fez essa oração no começo. Capítulo 9 de Neemias tem mais uma oração que ele vai lidar novamente com o pecado. E a gente tem que lidar com isso. Porque é do pecado que nascem as maldições, que as coisas ruins vêm. Que Deus nos dê o inconformismo de Neemias. Que Deus faça com que nos posicionemos contra o pecado. Que oremos com fervor, que acreditemos que a nossa oração, o Neemias acreditou que a oração dele teria resultado. Ele não foi um Daniel, não foi um Esdras, ele foi um administrador, um governante, e ele orou. A minha vida e a sua não deve ter uma separação entre o sagrado e o secular. Sagrado é igreja, sagrado é isso, o secular é meu trabalho, uma coisa não tem a ver com... Não, tudo tem a ver. Somos 100% de Deus. E em tudo devemos servi-lo. E todos nós somos chamados a orar. Todos nós devemos nos dispor a orar.